E a palavra de hoje é lá em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu vou ler rapidinho para poder o vídeo não ficar muito longo. Ele diz assim: No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos profetas entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que as pessoas caiam sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Isso já está acontecendo, né? Nós já vemos falsos profetas, falsos mestres, pessoas que carregam o nome de pastores, de líderes e distorcem o evangelho. Fala, isso aí não é do tempo antigo, isso aí é antigamente, as coisas mudou, hoje as coisas são assim, não precisa ser desse jeito que a Bíblia fala, porque, né, o mundo tá diferente. Então, a palavra de Deus, ela não muda. Então, todo aquele que distorce a Bíblia, que fala que o que está na Bíblia é ultrapassado, que hoje as coisas é diferente, essas pessoas podem já ser aqueles usados pelo inimigo para tirar nós do caminho, né, da verdade, contra o evangelho, contra o caminho da verdade. Continua no versículo 3. Em sua ambição por dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta. O juiz é o nosso Senhor, e o destruidor deles está bem acordado. Então, o destruidor desses falsos profetas, desses falsos mestres, está acordado, está alerta, que é o nosso Senhor, que vê todas as coisas. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Então, quer dizer, se nem os anjos que moraram no céu escapou dos olhos do Senhor, né? Do dia do julgamento, imagina nós. Deus não deixou escapar Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas no dia do dilúvio, né? Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, mas como, por exemplo, com o fogo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, e estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral de Sodoma e Gomorra. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Então aqui está dizendo que Deus reconheceu, Ele sabe reconhecer, Ele vê as pessoas que mesmo no meio das coisas deste mundo corrompido, Ele vê aqueles que querem buscar a Ele, que querem servir a Ele verdadeiramente, que querem lutar, né, contra esse mundo corrupto para poder dar o reino de Deus, né? E ele sabe livrar, assim como ele livrou Noé e a família de Noé do dilúvio, salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele também sabe, ele também vê, ele nos salvará, aquele que for fiel a ele. Ah, mas Deus é mau, então a gente é obrigado a servir, a buscar ele, a querer ele, para poder não ir para o inferno? Não, nós vamos para o inferno por causa dos nossos pecados, nós já estamos condenados ao inferno por causa das nossas ambições, por causa dos nossos maus desejos, porque somos falhos e fracos. Quem nos tira de lá é o Senhor. Não é o Senhor quem nos joga no inferno, é o Senhor quem nos tira de lá. Porque sem Ele nós já estamos condenados. Ele nos salva, Ele nos livra da onde nós já estamos condenados. Então o Senhor não nos joga no inferno, Ele nos tira de lá.
no versículo 10, ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelo glorioso seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais forte e poderoso do que esses falsos mestres, não os acusam com insulto na presença de Deus. Quer dizer, os anjos não causam insulto aos pecadores diante de Deus. E esses falsos profetas, eles insultam as coisas de Deus. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entende. Olha só. Pulando lá pro versículo, para não ficar tão longo, pro 17. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar mais profundo da escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Essas pessoas dizem que vão libertar as pessoas, que vão ajudar as pessoas, mas elas estão indo para o abismo todos juntos. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aquele que chegar a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prestem atenção, e escaparam das imoralidades do mundo, aquelas pessoas que já se arrependeram, que foram com seus olhos abertos, escaparam, aceitaram Jesus como o único Salvador da sua vida, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Aquela pessoa que já teve limpa, aquela pessoa que já reconheceu seus erros, esteve nos caminhos do Senhor, e elas voltam para o erro de novo, é pior. É pior do que aquela que nunca teve nos caminhos do Senhor. Porque já conheceu a verdade e quis voltar para a imundície. Pois teria sido muito melhor que elas nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas provam que são verdade esses ditados. O cachorro volta ao próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas que um dia foram limpas pelo Espírito Santo, que aceitaram Jesus, que esteve no caminho do Senhor, e ela é como se ela vomitou toda a imundície, vomitou, pôs para fora toda a sujeira. Quando aquela pessoa olha para trás e quer voltar para aquela vida imundícia de novo, é como se ela voltasse lá pro vômito dela e comesse aquilo tudo de novo. Sabe cachorro quando vomita e depois ele vai lá e come? Esse ditado é usado como exemplo, referência na palavra de Deus. Ou uma porca que é lavada, limpa, tá limpinha, depois ela volta lá e rola na lama de novo. É isso que nós fazemos quando o Senhor nos lava, quando nós aceitamos Jesus como o único salvador da nossa vida. E aí a gente olha para trás e volta para o pecado, volta para o erro novamente. Isso é voltar ao próprio vômito. Isso é voltar a comer a imundícia que o Senhor um dia ele nos limpou. E a palavra diz que o juiz, ele está observando. Ele está observando aquele que te faz cair e aquele que também se deixa cair. Aquele que um dia teve nos caminhos do Senhor, mas hoje quis voltar para trás. Voltou para o vômito de novo, comeu o próprio vômito. Aquela sujeira que já foi arrancada, que quis comer aquilo novamente. Então é isso o pecado na nossa vida. É uma imundície que um dia o Senhor já nos limpou e nos salvou, nos tirou daquilo, tirou de dentro de nós e nós voltamos àquilo. Então, que nós possamos, pela misericórdia do Senhor, abrir os nossos olhos e quando aquela sujeira sair de nós, nós não voltar para o próprio vômito, porque o juiz está de olho e o julgamento vai chegar. E não é o Senhor quem nos joga no fogo, no inferno. É nós mesmos com nossas ambições, com nossas teimosices. E o Senhor só nos arranca de lá, aquele que for fiel a Ele. Que Deus te abençoe.